Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui para ouvir a palavra do Senhor. Mais uma vez falando sobre igreja, nós estamos no 8º sermão dessa série Igreja, Quem Precisa Dela. E hoje nós vamos falar sobre alguns problemas que podem acontecer na igreja e como lidar com eles também. Então, foque a atenção e peça que Deus te dê graça para que, aprendendo essas coisas, quando nós estivermos juntos, você possa usá-las também para o benefício do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor e para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Eu sei que nem sempre há harmonia nos nossos lares. Se você vive em um lar com crianças e adolescentes, sabe como as lutas podem se tornar muito barulhentas e às vezes até violentas. À medida que os filhos crescem, a nossa esperança é que eles consigam conviver um pouco melhor um com o outro. E na família cristã não é muito diferente. Quando você tem bebês, crianças e adolescentes espirituais, ali pode haver muita confusão também. Assim como acontece na rivalidade entre os irmãos dentro de um lar. Havia um pai que chegou em casa e queria um pouco de paz e sossego, então ele se sentou, abriu o jornal para ler, até ouvir a sua filha e as amigas conversando na sala ao lado. E não demorou muito para a conversa se tornar barulhenta e argumentativa, então uma das meninas começou a gritar uma com a outra, até que o pai perdeu a paciência, largou o jornal e foi lá questionar para saber o que estava acontecendo. As meninas pararam em choque, então a filha sorriu para o pai e disse: "Pai, tá tudo bem, nós só estamos brincando de igreja." Olha, nosso objetivo é crescer, o objetivo dos cristãos é amadurecer. Paulo disse que a igreja em Éfeso, que a igreja deveria crescer e todos nós deveríamos deixar de ser meninos. Eu devo confessar que enxergo algo cômico quando as crianças agem e brigam entre si. Às vezes eu nem consigo segurar o riso, mas é trágico quando adultos fazem isso. Não há nada mais trágico do que ver crianças em corpos de adultos. Elas têm poder, mas não têm sabedoria. E sempre que você vê divisões na igreja, brigas e discussões, o que você está vendo são crianças em corpos de adultos. Crianças que estão dispostas a causar desunião apenas para seguir a sua própria agenda. É verdade que não podemos esperar pessoas perfeitas dentro da igreja. Afinal, a Igreja de Cristo é uma comunidade de pessoas redimidas, não de pessoas perfeitas. E a igreja está sempre em processo de amadurecimento, então, vez ou outra, algumas confusões vão acontecer. Eu estou dizendo isso porque nossas expectativas precisam ser ajustadas quando nós pensamos nas igrejas e nos seus líderes. Nós estamos em crescimento e, às vezes, como diz o meu filho, crescer dói. Bom, o texto da mensagem de hoje é Filipenses, capítulo 2, do primeiro versículo ao verso de número 4. Mas antes de ler a passagem, eu quero dar um pouco de pano de fundo sobre ela. Havia duas forças pressionando os filipenses para a divisão. A pressão número 1 eram os falsos mestres do lado de fora, e a pressão número 2 eram as disputas dos cristãos do lado de dentro. Então esses são os assuntos que Paulo acaba abordando por toda a carta. Quanto ao primeiro problema, Paulo no capítulo 3 diz: "Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão." Quanto ao segundo problema, Paulo diz no capítulo 4: "Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida." Nós não sabemos exatamente qual era o problema entre essas irmãs, mas aparentemente elas eram mulheres de personalidade forte, que polarizavam as pessoas em torno de um problema na igreja. Provavelmente foram mulheres que estiveram lá desde o início, quando Paulo foi para Filipos pela primeira vez. Elas parecem ter cooperado na ajuda missionária, mas agora estavam em pé de guerra e causando algum tipo de divisão.
É neste contexto, então, que Paulo diz as palavras de Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 4, e o texto diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ainda que a nossa tradução nesse texto tenha pontos finais, no texto grego, na sua linguagem original, esses 4 versículos são uma frase só. E a frase é formada no estilo de cláusula condicional. Se é assim, então deve ser assim. É nesse tom de argumentação que Paulo quer estabelecer o seu ponto. E o que eu quero fazer nessa mensagem é analisar 2 coisas. Primeiro, o básico para o convívio e segundo, a base para o convívio. E eu não vou começar propriamente no versículo 1, eu vou seguir para o versículo 3 e 4, porque ali Paulo nos dá 2 maneiras de não conviver e 2 maneiras de conviver uns com os outros. Paulo diz, não seja assim, mas seja assim. Então esses são 2 princípios negativos e 2 positivos. Aliás, esses 2 princípios negativos descrevem bem a personalidade de Satanás e os 2 princípios positivos descrevem a personalidade de Cristo. Os 2 primeiros podem arruinar a igreja e os 2 últimos podem remediar a igreja do Senhor. Então, veja o primeiro, número 1, não viva de forma egoísta, ou como Paulo diz, nada façais por partidarismo, não faça nada por alguma ambição egoísta. Veja, ninguém pode dizer que não sabe o que é egoísmo. Se você tem filhos, você sabe o que é egoísmo. Se você tem pais, você sabe o que é egoísmo. Se você tem outro ser humano ao seu redor, você sabe o que é egoísmo. E se você for o único ser humano por perto e for honesto, você sabe o que é egoísmo também. Essa é uma característica de todo ser humano caído. O DNA do pecado é o egoísmo. Agora, a palavra partidarismo significa causar divisão para seguir seu próprio caminho, causar divisão para conseguir o que quer. É o tipo de personalidade insistente que quer do seu jeito e não abre mão. Isso é um tipo de ambição egoísta. É a filosofia infantil do eu primeiro. É a filosofia capaz de arruinar amizades, arruinar famílias, arruinar casamentos e arruinar igrejas também. Paulo diz, nada façais por partidarismo. Essa é a primeira coisa a não se fazer. Não viva de forma egoísta. O segundo ponto negativo, a segunda coisa a não fazer é viver com vanglória. Na mesma frase, Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória. Vanglória é uma palavra muito descritiva, se trata de uma glória vã, de uma glória vazia, o orgulho vazio de viver pela opinião das outras pessoas. Se trata daquela pessoa que tem uma visão alta de si mesmo e que sempre está preocupada com que as outras pessoas compartilhem a mesma visão dela. Paulo diz em Romanos 12 que não deveríamos pensar de nós mesmos mais do que convém. Vanglória é esse tipo de presunção, é a atitude exatamente oposta da atitude de Pedro, de Paulo, de João, por exemplo. Qual é a palavra que aparece no escrito dos 3 quando se referem a si mesmos? Servo. Eles se viam como servos de Cristo. E os servos evitam aquilo que Cristo juntou, que seja separado pelos homens. Eles evitam a divisão e a vanglória gera divisão, porque se eu mantenho uma visão superior de mim mesmo, já não olho os demais estando no mesmo nível. Então, desde a minha relação com os outros, eu acabo causando divisão. Você sabe que há 2 maneiras de entrar em uma sala. Você pode entrar com aquela postura que diz, bom, eu estou aqui. Ou você pode entrar com aquela atitude que diz, aí está você. Essa é a atitude de servo. Eu li um texto, um tempo atrás, algo que me chamou a atenção. Parece que os cavalos de raça, quando eles são atacados em um campo aberto, eles formam um círculo juntando as suas cabeças para que eles possam dar coices em todas as direções e então o predador não consegue atacar. Isso é algo esperto.
Mas o mesmo artigo contava que os burros reagem de forma diferente quando são atacados. Eles também formam um círculo, mas com a cabeça voltada para fora e começam a se chutar. Eu li e pensei, uau, isso é muito revelador. Eu penso que isso levanta a questão. Nós somos puro sangue ou somos burros? Então não viva de forma egoísta, não viva com vanglória. Esses são 2 princípios negativos. E aqui estão os 2 princípios positivos. Viva humildemente. Paulo diz no verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. É curioso notar que Paulo usa uma palavra aqui que era algo considerado desprezível pelos gregos. A palavra humildade significa ter uma mente baixa. Os gregos usavam esse termo para se referir aos escravos que eles conquistavam. Se referia a alguém que se prostrava ao chão. Então, se você fosse conquistado por um grego e ele te transformasse em um escravo, ele te daria esse título, mente baixa. Humildade traduzida para nós. Isso acaba se tornando um tipo de xingamento para os gregos, porque os gregos amavam coisas como autoestima, autoconfiança, autoafirmação. Então eles não viam humildade como uma virtude, mas como vício. É a visão exatamente oposta de como Deus vê. Na Bíblia, a humildade não é vício, mas é uma virtude, algo a se desejar, é coisa a incorporar na vida, é o oposto da autoafirmação e autoconfiança, é manter uma mente humilde como de um servo. E por que isso? Porque essa era a atitude de Jesus. Lembre do que eu falei sobre os 2 primeiros princípios apontar para a personalidade de Satanás e os últimos 2 para a personalidade de Cristo? Essa é a personalidade de Cristo. E o verso de número 5 deixa isso bem claro, porque diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não se exaltou, ele se humilhou. Você quer se dar bem com os irmãos da igreja? Faça isso. Não é o quanto eu posso subir mais alto, mas o quanto eu posso descer mais baixo, como Cristo fez. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, humildade, eu posso dizer que é o óleo que mantém as engrenagens dos relacionamentos funcionando suavemente no corpo de Cristo. Um pastor britânico chamado Frederick Meyer, ele escreveu há quase 2 séculos atrás o seguinte: eu pensava que os dons de Deus estavam nas prateleiras, um em cima do outro, e quanto mais alto crescemos no caráter cristão, mais facilmente conseguimos alcançá-los. Mas agora eu penso que os dons de Deus estão nas prateleiras, um embaixo do outro, e que não é uma questão de crescer mais alto, mas de se abaixar, de prostrar-se. Então, viva humildemente. A segunda característica positiva é viva respeitosamente. Mais uma vez, o versículo 3 diz, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Bom, a cultura dos últimos 50 anos não aceita essa mensagem. Não, isso afeta a minha autoestima. Se eu fizer isso, o que será da minha autoestima? A autoestima tem sido tão defendida que se tornou sagrada. Essa semana eu pesquisei no Google a expressão autoestima e ele me deu 48.800.000 resultados. A autoestima está entre o panteão das divindades modernas. Mas Paulo diz, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é tão contraintuitivo para nós, não é? Como eu posso fazer isso? Como eu posso considerar os outros superiores? O que eu faço? Eu penso que a resposta está no versículo de número 4, que diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. É assim que nós fazemos. Nós fazemos isso quando começamos a cuidar não somente dos nossos interesses, mas também do interesse dos outros. No geral, nós vivemos assim,
eu estou sempre cuidando dos meus interesses e você cuidando dos seus interesses. Eu estou sempre me colocando em primeiro lugar e você está se colocando em primeiro lugar. Em algum momento, nós vamos colidir e vai haver fogo entre nós. Mas se eu estiver pensando no seu interesse e você pensando no meu interesse, as coisas vão correr bem. Além disso, todo o corpo de Cristo será edificado porque alguém cuidará dos seus interesses também. Acho que é bom destacar as palavras-chave do versículo 4, porque diz: tenha em vista, isto é, olhe atentamente, preste atenção no interesse do outro. 2 garotinhos conversavam e um disse para o outro: você não detestaria usar óculos o tempo todo? E o amigo respondeu: eu não sei, acho que não se fossem os óculos da minha avó. Minha avó tem essa capacidade de olhar para alguém e saber que aquela pessoa está triste e ela sabe exatamente o que fazer para aquela pessoa ficar feliz. Eu perguntei para ela como ela fazia isso e ela disse que aprendeu a enxergar melhor à medida que envelhecia. E o menino que perguntou inicialmente disse: uau, deve ser o óculos dela. Que Deus nos dê esses óculos para cuidarmos uns dos outros. Então esses são os princípios básicos do convívio. Não seja assim, mas seja assim. Não vive em egoísmo e vanglória, mas em humildade e respeito. Bom, agora vem a base para o convívio. E o que eu quero que você note são as razões pelas quais Paulo lista essas coisas. As razões pelas quais nós devemos nos dar bem uns com os outros. Eu quero conduzir às primeiras linhas do capítulo 2, que diz: se há, pois, ou portanto. Você não inicia uma frase dizendo pois ou portanto, a não ser que você queira fazer referência ao que você disse antes. Então, para entender melhor o argumento de Paulo, você precisa voltar para o contexto do capítulo 1, a partir do verso 27. E ali Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. E então o capítulo 2 começa dizendo: se há, pois, ou portanto, por causa do que foi dito anteriormente. Bem, o que acontecia era que os filipenses estavam sendo perseguidos. Paulo está incentivando aqueles irmãos para que fiquem firmes e que não sejam intimidados pelos adversários. Então ele diz: se há, pois, ou portanto, algum lugar onde vocês vão encontrar amor, proteção, afeto, esse lugar é entre os irmãos, porque o mundo não vai oferecer isso para vocês. Ele vai oferecer perseguição, vai oferecer desprezo. Então, eis a razão número 1, nós devemos nos dar bem, porque o mundo lá fora não vai oferecer isso para nós. O mundo vai te perseguir pela sua fé, o mundo vai te afligir, mas haverá sempre um lugar onde você encontrará aceitação e amor, e este lugar será entre o povo de Deus. Isso revela o porquê a briga e divisão entre nós são coisas totalmente absurdas. É como em uma novela. Se você me conhece, sabe que eu não sou muito fã de novelas. Mas às vezes eu estou com pessoas que assistem novelas e já vi alguns trechos, e tudo que eu vejo é engano, inveja, avareza, todos esses sentimentos nobres da humanidade. E é por isso que é absurdo quando vivemos assim, porque alguém que vê isso entre nós vai dizer: eu não preciso vir aqui para ver essas coisas, eu posso assistir isso do sofá da minha casa. A comunhão dos irmãos, nosso bom relacionamento, precisa ser nosso lugar de refúgio na presença do Senhor. O segundo motivo é porque você pertence a Cristo. Paulo diz: portanto, se há alguma consolação em Cristo. Eu quero que você entenda que Paulo não está duvidando que, quando ele usa a expressão se, o que ele está dizendo é algo como: já que há uma consolação em Cristo. Eu também prefiro a palavra consolação ao invés de exortação, como está na nossa versão. Consolação é mais próximo da palavra do texto grego.
O argumento é: já que temos consolação em Cristo, então vivamos em esse consolo entre nós. Paulo está sempre conectando os irmãos a Cristo e mostrando como os cristãos encarnam o que Cristo fez por eles na relação que têm uns com os outros. É algo parecido com o que ele diz em Efésios capítulo 4, verso 32 antes: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O ponto é, o mundo não te oferece consolo, ele te oferece perseguição. O consolo se encontra em Cristo, e o consolo de Cristo é experimentado no cuidado consolador entre os irmãos. Então, em seguida, Paulo fala do amor. E ele fala do amor porque o amor é o catalisador que leva tudo isso adiante. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, outra tradução diz encorajamento de amor. Agora, assim como a consolação é de Cristo e em seguida a comunhão é do Espírito, eu penso que Paulo está se referindo ao amor de Deus sobre nós. Mas assim como o consolo de Cristo é experimentado no convívio dos irmãos, assim também o amor de Deus sobre nós é encarnado por nós quando nos relacionamos uns com os outros. Há um texto em Romanos que diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Eu gosto dessa expressão porque a figura é como de um balde de amor sendo virado sobre nós. E se há um balde de amor de Deus sobre nós, então temos amor para distribuir também. Mas há mais razões para vivermos bem uns com os outros. Nós contamos com a comunhão do Espírito. Deus fez de nós uma família espiritual. Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Há sobre nós uma comunhão que vem do Espírito. Sobre cada um de nós repousa os mesmos recursos espirituais e as mesmas bênçãos espirituais, porque estamos conectados pelo mesmo Espírito de Deus. E essa união faz de nós uma família espiritual. Paulo segue estendendo essa ideia de comunhão com o que vem em seguida. Ele diz: se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse é o quadro completo de como a família espiritual deve ser. Agora, há algo curioso ali na expressão entranhados afetos. No passado, o pensamento geral era que as entranhas eram a fonte das emoções. Então, entranhados afetos se refere a uma relação muito profunda. O que Paulo está dizendo é que os membros da família espiritual devem mostrar um carinho, um cuidado e um amor que vem das entranhas. Ok, olhando para esse quadro, nós questionamos como isso pode acontecer. Como podemos nos dar bem assim uns com os outros? Certamente isso não pode acontecer pela força do nosso caráter, certamente isso não pode acontecer pelas nossas inclinações naturais. Para isso acontecer, nós precisamos crescer. Assim como os filhos crescem e aprendem a se dar bem, nós precisamos crescer na graça para que isso aconteça. Agora, a chave para esse crescimento é uma inversão do que se diz por aí. Para crescer no reino de Deus, você precisa diminuir o reino do eu. É por isso que Paulo continua o argumento através do exemplo de Cristo. Eu quero ler esses versículos para encerrar. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se você quer a honra do crescimento na graça e o desfrute das bênçãos do reino, se humilhe. Batalhe pessoalmente para que o reino do eu diminua e você verá gradativamente o reino de Deus crescendo
entre nós. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, é possível que em alguns momentos haja divisão entre nós. É possível, ó Pai, que por causa do pecado nós queiramos agir com a nossa própria agenda, do nosso próprio jeito, fazendo, ó Deus, a nossa vontade e não a sua vontade. Mas ensina-nos, ó Deus, ensina-nos que pertencemos a Cristo Jesus. Ensina-nos, ó Pai, que há entre nós uma conexão espiritual promovida pelo Teu próprio Espírito que agora habita em nós. E que essa união, ó Deus, nos faz de fato unidos, embora sejamos diferentes uns dos outros. Ajuda-nos, ó Pai, a perceber como devemos amar com afetos entranhados, ó Deus, ou seja, das nossas entranhas devemos ter carinho e cuidado uns com os outros. Nos abençoe para que sejamos assim. Então, ó Deus, quando estivermos juntos novamente, que o Senhor nos dê a graça de praticar essa atitude, cuidar dos interesses uns dos outros, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu reino seja engrandecido, para que nós vejamos os reinos do eu sendo diminuído e nós vejamos o Seu reino, o reino de Deus, crescendo gradativamente. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, para que ela cresça e se desenvolva. E nessa maturidade seja uma manifestação, ó Deus, dessa união que temos por meio do Teu Espírito em Cristo Jesus. E é no nome do nosso Salvador que nós oramos. Amém, ó Deus. Recebei a bênção, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, e que o ensino e as consolações do Santo Espírito esteja com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.